as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que é pura, que é santa, que é cristalina e que é artigo raríssimo nos dias de hoje. Abrimos o nosso culto com oração. Você sabe que você pode orar a Deus do seu jeito. Quando eu digo do seu jeito, eu estou dizendo que você pode orar a Deus com as suas palavras. Não precisa e não deve ser uma oração repetida, escrita ou memorizada. A gente vai orando a Deus, nós vamos falando com Deus. Eu creio que todos nós temos muitas coisas para agradecer. Que tal a gente abrir esta oração agradecendo? Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Criador, aquele que, através de Cristo Jesus, nos fez filhos. Nós queremos bendizê-lo, agradecer por este dia, por esta primeira semana inteira deste ano de 2025, louvar o Senhor. E este louvor é de agradecimento, de honra. Damos glórias ao Senhor porque tudo o que está na sua palavra já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Nós cremos assim. É desta forma que a gente crê, que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Aceita-nos mais uma vez como adoradores do Senhor. Não somos dignos? Claro que não. Mas o Senhor é bom. O Senhor nos torna dignos. Abre a nossa mente, nosso entendimento, nossa capacidade de entender as coisas, de compreender. Abre também a nossa curiosidade, que ninguém fique no lusco-fusco da ignorância. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu coloco, deposito aos teus pés, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Bom, quero lembrá-los que esse trabalho é independente, interdenominacional. Eu creio que as denominações não são bíblicas. Você não é obrigado a crer assim. Eu estou dizendo no que eu creio. Ontem eu trouxe o credo aqui, né? Quer dizer, as coisas que eu creio. Você não precisa crer igual a mim, mas eu tenho a obrigação, primeiro, de amor ao próximo, segundo, de temor a Deus, ou primeiro também de temor a Deus, depois de amor ao próximo,
e depois da sinceridade, da honestidade, né? De trazer para você as coisas que eu creio. Ninguém, absolutamente ninguém é obrigado a crer assim. Ninguém é obrigado. Cada um crê do seu jeito, da sua maneira. Deus nos fez livres. Não é? Por causa disso que existem tantas religiões, tantas denominações e tão poucas que pregam a Bíblia Sagrada. Por causa disso que nós trouxemos ontem naquilo que nós cremos. Não sei se você leu inteiro, está lá no blog. Mas o Senhor é bom. Ninguém é perfeito, ninguém é dono da verdade, até porque a verdade é Cristo, né? E a gente vai batalhando a cada dia para melhorar, para se aprimorar. E hoje eu quero falar para vocês de um assunto que está na Bíblia e que causa muita confusão. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Deixa eu pegar aqui o óculos, que senão vai ser difícil de enxergar, viu? É o versículo... A gente vai ler o versículo 1 e o 2. E eu vou esclarecer o que quer dizer este versículo 1. Eu sei que você já ouviu muitas coisas a respeito, né? E a gente estando assim ao vivo é interessante. Se você manda deixa eu esclarecer isso também. Se você manda uma mensagem, um zap, eu não consigo visualizar agora, porque eu estou usando o celular para gravar isso daqui. Então eu estou no Facebook gravando. Se você mandar uma mensagem pelo Facebook, eu visualizo. A não ser que várias pessoas mandem simultaneamente, aí elas passam muito rápido. Eu não consigo visualizar. Mas na grande maioria das vezes eu visualizo. Agora, se eu mandar uma mensagem no Zap, eu não consigo. Porque eu estou usando aqui, entendeu? Então, se você quer mandar mensagem, manda pelo Facebook, eu vejo na hora, ou pode mandar pelo Zap, claro que pode, no particular, no grupo, só vou ver depois, certo? Então, a gente vai ler aqui Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Esse versículo 1, só vou pedir um pouquinho da sua paciência, porque está escuro aqui e eu estou com dificuldade para ler, tá? Não é que eu não saiba ler, estou com dificuldade para ler. Versículo 1 de Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora vamos para o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra de Deus. Porque eu gosto de saber o que as pessoas acham, ou o que elas pensam, o que elas acreditam. Eu gosto de saber. Por causa disso que eu sempre deixo claro o que eu penso, o que eu acho e o que eu acredito. São coisas muito diferentes, né? Pensar, achar e acreditar são coisas distintas. Então eu gostaria de saber o que você pensa, o que você acha ou o que você acredita sobre essas testemunhas aqui. Gostaria que uma ou duas ou três pessoas escrevessem aí no Facebook, né? Aliás, tudo que a gente publica, você pode opinar, comentar, né? Esse áudio, esse vídeo está sendo gravado e eu coloco no YouTube e eu vejo lá 100 pessoas assistiram, 20 deram o sinal de concorda, 80 eu não sei o que pensaram, porque ninguém, é raro encontrar um comentário lá a respeito. Podem comentar, não precisa concordar comigo. Tem toda, claro, mas é óbvio isso. Eu não preciso falar que você tem liberdade para discordar. Olha, eu não concordo, eu discordo. Eu gostaria de saber fundamentado em que você discorda. Só isso, né? Isso você está no YouTube, coloca, não gostei, pronto, acabou, ótimo. Se eu tiver errado, eu preciso melhorar. Só isso. Mas é importante os comentários. Então, escreve aí. Quem são essas testemunhas aqui? O que você acha? O que você pensa? O que você acredita que são essas testemunhas aqui do versículo 1 de Hebreus 12? Quero muito saber o que você pensa, porque não é possível ninguém pensar nada. Eu sei que você já ouviu um monte de coisa. Se você já ouviu, você deve acreditar em alguma coisa que você ouviu, ou então você não acredita em nada do que você ouviu, né? Pode ser também. Eu passei um tempo da minha vida Ok, Edgar, obrigado. Eu passei um tempo da minha vida mudando todo um conceito de coisas que eu aprendi. Algumas coisas a gente ainda vai arrastando e depois vê que está errado, muda, né? Só o Edgar escreveu aí, mas pelo menos 2 pessoas para a gente saber o que vocês têm na cabeça dessas testemunhas, né? Eu lá atrás, quando eu me converti, nem lembro mais quantos anos atrás, sinceramente, eu aprendi que eram os anjos. Me ensinaram assim. Essa nuvem de testemunhas são os anjos. Me ensinaram desse jeito. Depois o tempo vai passando. Ô Márcio, obrigado também, querido. Muito obrigado. Só mais uma pessoa já me dá condição de entender, de saber, porque eu fui ensinado errado. Não que a pessoa tenha tido propósito em me ensinar errado,
mas talvez ela tenha aprendido errado também. Deixa eu ler aqui que o irmão. Ambiente, deixa eu ver para o nosso Senhor. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Marília. Obrigado. A resposta para esta pergunta sobre esta nuvem de testemunhas está na própria Bíblia, no versículo anterior, ou melhor, no capítulo anterior de Hebreus 12. O capítulo 11 fala para a gente exatamente quem são essas testemunhas. São esses homens e mulheres. A Bíblia fala mais em homens, né? Fala em homens que deram a vida pela fé, que foram salvos dando a sua vida pela fé. Então, esta nuvem de testemunhas aqui não são anjos, não são espíritos de demônios que ficam, não é nada disso. Essa nuvem de testemunhas são os mortos do capítulo 11. São eles que testemunham a nossa luta aqui, porque eles também tiveram uma grande luta aqui e deram a sua vida pela fé. Eu não sei quantas pessoas, eu espero que muitas, tenham aprendido desta forma, que é a forma correta de se interpretar aqui. Tá? Nós temos, segundo Hebreus 12, 2, os olhos fitos, quer dizer, firmes em Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé. Jesus é aquele que criou a fé, vamos dizer assim, né? Se é que isso é possível, mas para Deus não há impossíveis, né? Como diz que ele é o autor da fé, é ele que criou a fé. E mantém esta fé na nossa vida. É o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega. O que quer dizer isso? Ser o alfa e o ômega. Eu não gosto muito de ficar, porque no grego, mas às vezes a gente tem que falar, né? Às vezes é a primeira e a última letra. Alfa e ômega. Quer dizer, o começo e o fim. E esse deve ser, precisa ser. Não é. A gente sabe que não é. Mas eu não vou vir aqui pregar o que não é. Eu tenho que pregar o que é ou o que deve ser e não é. Esse deve ser o maior consolo da nossa vida. Que Jesus tem o controle de absolutamente tudo. Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Ele é o autor, ele é aquele que começa
causa disso que diz que ele é o autor e o consumador da fé. Ele é aquele que inicia a fé, começa a fé. E é aquele que termina, porque consumar é terminar, né? No Antigo Testamento, repete-se 3 vezes esta afirmação. Quando você está passando por um problema, uma dificuldade, né? É extremamente importante este pensamento. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Eu sei, Alessandro, por causa disso que eu estou trazendo isso hoje. O Alessandro está escrevendo aqui que há muita especulação em torno de quem faz parte dessa nuvem de testemunhos, de testemunhas, né? Que dizem que é Elias, que é Enoque, que é Moisés, que é esse, que é aquele, que são os anjos. Não. A nuvem de testemunhas são os mortos pela fé e na fé do capítulo 11. Você abre aí no capítulo 11, você vai ver quem são esses mortos. Estes, ou melhor, compõem essa nuvem de testemunhas. E no Antigo Testamento, repete-se por 3 vezes esta afirmação, que Deus é o primeiro e o último. Às vezes eu estou aí mexendo pela internet e tal, e eu vejo um povo perguntando assim, né? Quem criou Deus? Deus não foi criado. Deus sempre existiu. Ninguém criou Deus. Você vê quando a gente fala algumas coisas, por exemplo, você que acompanha aí, né? Já ouviu eu falando? Não pode chamar Maria de mãe de Deus, porque senão nós damos um início para Deus. Quando os católicos apostólicos romanos dizem que Maria é mãe de Deus, eles estão errando, dizendo que Deus então tem um princípio, tem uma mãe. Maria foi mãe de Jesus, homem, não de Deus. Você consegue entender isso? Jesus era 100% homem e 100% Deus. A parte 100% homem de Jesus, a carnalidade de Jesus, foi Maria que deu à luz, claro. Agora, a divindade de Jesus, Jesus sempre existiu. Sempre existiu. Como Deus, ele é Deus. Deus sempre existiu. A gente lê sobre Deus, né? Sobre como Deus chamou, por exemplo, Jacó. Deus não se manifestou como o primeiro e o último na vida de Jacó? Claro. Claro. Deus já sabia muito bem quem ele estava chamando. Por quê? Porque Deus já conhecia Jacó desde o ventre da mãe dele. E o que é importante a gente ressaltar aqui nesta manhã é, dentre outras coisas, né, que Deus apenas não começou com Jacó, mas Deus, você lê na Bíblia, no Velho Testamento, que Deus continuou
um trabalho na vida de Jacó. Porque você vai ler na Bíblia, no Velho Testamento, que Jacó era um sujeito difícil. Assim como eu sou, assim como você é, nós somos difíceis. Muito difíceis. Então Deus não começa algo na nossa vida. Ele começa e termina isso. Não há uma interrupção. E a gente precisa entender determinadas coisas, né? Eu estava conversando agora de manhã com o irmão Jair, né? E ele citou um negócio interessante, que Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Não foi porque ele apontou o dedo e falou, olha, aquele eu vou salvar, aquele eu não vou. É porque ele é onisciente. O que a gente precisa entender é o seguinte, Deus nos conhece antes da gente existir. Ele é Deus. A gente, às vezes, limita Deus porque nós temos a tendência de fazer isso, porque as denominações limitam Deus. Deus é infinito. É impensável para o ser humano raciocinar coerentemente sobre Deus. Mas como isso? A gente não consegue entender tudo que Deus é. Por mais que a gente vá melhorando o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso relacionamento com Deus, continua sendo impensável a gente saber tudo que Deus é. Porque Ele é infinito. Ele não teve começo, Ele não tem meio e não terá fim. Nós não. Deus nos conhece antes da gente ter nascido. Se eu não me engano, acho que é um salmo de Davi, que diz que, se eu não me engano, acho que é Davi, que Deus nos conhece como quando nós éramos uma massa disforme. Olha, é claro que Deus nos conhece até antes disso. Mas quando coloca que Ele nos conhece quando nós ainda éramos uma massa disforme, quer dizer, quando nós não éramos nada, não existíamos, não tínhamos forma. Deus nos conhece e Ele vai trabalhando em cada um de nós. Todos os dias a gente é aperfeiçoado um pouquinho. Então, quando você estiver num momento difícil, complicado, procure se lembrar. Procure se lembrar que Deus está trabalhando em você. Deus está moldando você. Moldando. Se você está nas mãos de Deus, é claro, né? Deus não desiste de nenhum de nós. Tudo aquilo que Ele começou. Obrigado. É o Salmo 139, verso 15. Está nos alertando aí o nosso queridíssimo irmão Edgar. Diz lá que Deus nos conhece quando nós éramos uma massa disforme. Então, a gente pega
continuando aqui nesse caráter difícil que tinha Jacó. Às vezes as pessoas, quantas pessoas têm complexo de inferioridade? Quantas pessoas têm dificuldade para falar, outras têm dificuldade para ouvir, outras têm dificuldade para aceitar. Eu tenho as minhas dificuldades, não pensam vocês que eu não tenho. Eu tenho muitas dificuldades. Mas a palavra hoje, bíblica, porque está sendo extraída da Bíblia, e está sendo extraída com singeleza e com temor a Deus, é que a gente tem que se lembrar que Jesus sabe muito bem quem você é. Se você está em Jesus, Ele nunca, em hipótese alguma, Ele vai te abandonar. E a gente usa um dos exemplos bíblicos assim mais famosos que o Senhor não abandona, é o exemplo de Jacó. Jacó é um sujeito complicadinho, hein? E o Senhor Deus não desistiu de Jacó. Por que isso está na Bíblia? Tem certas coisas que a gente lê na Bíblia, e a gente fala assim, mas por quê? Por exemplo, quem é que gosta de ler genealogia na Bíblia? Ninguém. Eu acho que a maioria, nem eu também não gosto muito, não. Que é meio cansativo, né? Não sei quem gerou, não sei quem. Mas se você for mexendo com todas as genealogias do Antigo Testamento, você vai chegar à conclusão que a vida humana existe há 6.000 anos, mais ou menos. Que houve uma mexida aí, Constantino mexeu. Uns caras aí mexeram no calendário. Mas você vai chegar perto disso. Você vai chegar que a vida existe muito próximo do calendário judaico. 5.785 anos, se não me engano. Entendeu? Então nada está na Bíblia simplesmente por estar. O caso de Jacó é para a gente entender, para a gente ver que Deus não desiste da gente. E irmão, irmã, às vezes a gente desiste de algumas pessoas, né? Isso também é compreensível. Deus tem poder para mudar, para trabalhar nas pessoas, né? A Bíblia diz que o Senhor é o oleiro e nós somos o barro. Quer dizer, Ele molda do jeito que Ele quer. A gente não consegue moldar ninguém. Então, a gente desiste por incompetência nossa mesmo. E Deus não desiste pela competência dele. Eu sei, Otávio, não é só você, não. Mas é importante a genealogia. É importante. Entende? Mas não é só você, não, que pula. Não é, irmão. Eu vou mentir aqui para você. Bom, você pula, não, a maioria pula. Né? E cada um de nós é um pouquinho do Jacó. Uns já são um Jacó melhorado, né? Outros ainda são um Jacó, né? Pior. E Deus vai mexendo, mudando, acertando. Cada um de nós tem problema, tem dificuldade, tem.
Tem gente que luta contra vício. Outros lutam contra a mentira. Tem gente que mente compulsivamente. Deus lutou com Jacó e endireitou Jacó. Isso é para a gente confiar em Deus. Confia. Eu estou falando aqui que a gente desiste por incapacidade. Não é? É verdade, nós somos incapazes mesmo. Mas Deus é capaz de tudo e de qualquer coisa. Porque Ele é o primeiro e Ele é o último. Eu acho que você tem noção do que é isso. Quantas outras pessoas já existiram no mundo antes de mim e de vocês? Sei lá. Quantas pessoas ainda existirão depois de mim e depois de vocês? Também não sei. Mas e antes de Deus, o que existia? Nada. Existia Deus. E o que mais existia? Não sei. Nada. Porque a Bíblia diz que Deus começou a criar a partir de um determinado momento. Então, eu suponho que antes desta criação nada existia. Existia Deus. Ah, não, eu acho que existia. Não, tudo bem. Do mesmo jeito que você acha que existia tal coisa, eu acho que não existia nada. Mas isso não... Entendeu? Não muda nada isso. O importante é a gente saber que Deus é o princípio e o fim. E é Ele, como o primeiro e o último, que determina. É Ele que determina. É Ele que determina o tempo e a intensidade da tribulação que a gente passa. Não pensa você que é o diabo, não. Deus pode até usar o diabo, claro. Deus pode tudo, gente. Mas é Deus que determina, não é o diabo que chega lá e fala, não, esse aqui vai sofrer 20 anos. Aí Deus fala, tá bom. Não, não é assim que funciona. Boa, Esther, obrigado, querida. Né? A Esther está citando aqui, a terra era sem forma e vazia, né? Mas eu estou dizendo assim, querida, está certa, você não está errada, está correta. Mas eu não estou só falando da terra, estou falando do universo. Do universo. Não existiam as galáxias, os planetas, Deus foi criando tudo isso. Não perca isto de vista. Deus é assim, ó. Na minha maneira de falar, Deus é até aqui e nada além disso. Até aqui e nada além disso. Você pode não concordar com esse jeito meu de falar, mas eu entendo perfeitamente isso que eu estou falando. Entendeu? Então, irmão, irmã, se você está passando por alguma dificuldade grave, séria, desagradável, né? Você está passando, né, como o pessoal fala, um deserto, um vale de sofrimento.
Eu creio que este termo é muito encorajador. Jesus é o primeiro e o último. E nada, preste atenção nisso para encerrar aqui, querido. Nada, nem coisa alguma, nem matéria, nem espírito, nada pode tirar qualquer um de nós das mãos de Jesus. Deus querido, amado, poderoso, Alfa e Ômega, que bom, Senhor, que é saber que nada, nem ninguém, nem coisa alguma, nem principado, potestade, nada é nada, pode nos tirar das tuas santíssimas mãos. Isso nos dá uma alegria, um bem-estar, uma força, uma vontade de abraçar o nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo, que não perde nenhum de nós. Amém.